Eu vim da área de marketing, né, da Uniswan, que é Augusto Mota, no Rio, né? E em 2010. Então, eu trabalhei durante esse tempo todo aí focada em vendas, né? Porque essas multinacionais eu trabalhava como representante comercial. Então, é venda. E tudo que a gente faz hoje não tem jeito, não tem para onde fugir. A venda é a base, né? Como a gente costuma muito dizer até em relação aos esportes, se não tiver a musculação como base, né, você quebra em algum momento. Então tem que ter essa base. E vendas é isso. E eu pensei, sou do Rio de Janeiro, vim para Friburgo tem aí 13 anos que eu estou na cidade, e viajava muito. E daí eu tinha muito problema de saúde em relação às articulações, muitas dores. A cidade é fria para chuchu, então comecei a sofrer muito com isso. E daí eu comecei a ter que cuidar mais da saúde, até porque eu era sedentária. Não é. Tem gente que olha assim, a Débora corre porque ela é magrinha, sempre foi corredora. Tem um colega que falou, eu não nasci para isso. Quem disse que eu nasci, que Augusto nasceu, né? Enfim, a gente vai fazendo acontecer na medida que a gente vai se identificando. E eu me identificava muito com o que eu fazia, rodava tudo quanto era cidade, vendia, eu trabalhava muito com meta, né? Venda não tem como você não planejar, se programar, visualizar, né? E ter suas metas. E quando eu vim morar em Friburgo, ainda trabalhando com vendas, a cidade, assim, eu achei um pouco mais tranquilo, né? Do que o Rio de Janeiro, morar aqui. Então começou a sobrar um pouquinho de tempo. E nisso eu pensei, bom, estou cuidando da saúde, comecei com RPG para me colocar no lugar, depois pilates, fui para natação, porque não aguentava muita coisa, estava toda quebrada. Inclusive, até para dormir era complicado aqui nesse frio. E com isso, eu já estava um ano e pouquinho tratando da saúde. Foi quando passou a tocha olímpica aqui na cidade. Não sei se vocês lembram disso, foi em 2016. E eu, assim, por mais que eu fosse sedentária, eu sempre gostei muito de esporte. E na época eu falei para o meu marido assim, vamos lá ver a tocha passar na cidade. E eu lembro que a gente foi lá para Ponte da Saudade, estava vindo, carro da Coca-Cola, daquela caminhão, aquela empolgação toda, o pessoal com a tocha, aí fez a troca ali, né, da pessoa que estava segurando a tocha. Eu fiquei apaixonada pelaquilo. E eu falei para ele assim, eu vou atrás desse povo doido que está correndo aí atrás do pessoal da tocha, me encontra lá na frente. Isso era 2 horas da tarde. Eu sei que ele me encontrou às 8 horas da noite. O pessoal estava subindo ali na Via Expressa já para subir para o palco, né? Não, você vem até aqui com a gente, sobe também. Isso aqui. Não, chega. Meu momento foi até aqui. Eu sei que eu corri a cidade toda, mas corri e caminhava, né? No dia seguinte, foi a base de Dorflex. Eu não saí da cama o dia todo, fiquei destruída. Mas aquilo ficou na minha cabeça, gente. Bem que eu gostei. Porque o pessoal ficou me chamando, né? A gente se encontra aos domingos e tal. Aí até que um domingo eu fui, encontrei, Augusto nem olhou assim, deve ter pensado assim, menina esquisita, nem roupa para correr tem. E eu comecei a olhar ali, porque ele faz muita a técnica dele, assim, em relação a até deixar a pessoa confortável, né? Chega e faz ele fica só, como é que posso dizer, né? Examinando, deixa a pessoa à vontade, deixa ela fazer ali o que dá para já, né, ficar olhando ali se a pessoa vai ficar, se não vai ficar, se vai voltar, deixa. E ali eu fui ficando, né? Então, enfim, aí já veio, para você continuar, tem que fazer a musculação. Eu falei dos meus problemas de saúde e tal. E daí eu pensei assim, tô gostando. E eu sei que já fazem agora, vai completar 9 anos. Aí aquela pessoa cheia de problemas articulares, que não é que curaram, mas com fortalecimento muscular, toda instrução, orientação do professor, né? E eu deixei, inclusive, de remédios para dores, enfim, é só o colágeno, até condropatia patelar, que era grau máximo, reduziu, mesmo correndo, reduziu por conta do fortalecimento muscular. E aí, quem diria?
Hoje eu sou maratonista. Fiz a minha terceira maratona, sub 4, né? Correr 40, porque quando fala maratonista, para quem não sabe, é uma prova específica de 42 quilômetros, 195 metros. E eu mesma fico pensando assim, nossa, que a corrida, o esporte em si, traz isso para você. É a visão de que você pode. É o encantamento consigo, é o encontro consigo, de que você pode. Se você quer, se você se prepara, né? E quando você gosta, então melhor ainda, né? É algo que, por mais que tenha sofrimento, te traz prazer. E aí você começa a perceber que isso pode reverberar na sua vida, né? E é isso que a gente percebe das pessoas quando começam, né? Esse encantamento de se encontrar e ver assim, nossa, eu consegui isso, eu posso mais, eu posso ir além, e vai levando isso para outros lados da sua vida. Esse tema tem muito a ver, né, com a minha realidade, porque, de fato, ao me apaixonar pelo esporte e pensar, nossa, tá tranquilo aqui, e eu vi que começou a sobrar um tempo, porque eu já tinha feito a faculdade de marketing, estava trabalhando na área, né, e tal. Falei, bom, cabe alguma coisa. E nisso eu ainda até pensei assim, será que eu faço uma faculdade em outro ramo? Gente, por que não ligar, né, justamente o que é o meu hobby e ganhar dinheiro com isso? Né? Então, aquela visão assim de vendas. Mas o que o esporte tem? Porque para muitos ainda, até hoje, não pensam que a educação física está ligada à área da saúde. Né? Então, ainda tinha aquele pensamento assim de área escolar, ou então, né? Mas, poxa, o professor mesmo está abrindo meu olhar para esse segmento aqui. Peraí, deixa eu ver até onde isso vai. E foi quando eu comecei a pesquisar sobre um curso e vi, gente, tem tudo a ver, por que não? Dentro da área que eu estou praticando como hobby, tem como ganhar dinheiro e tem como não ser em escola, que aí eu tinha pânico disso, né? Eu pensei, professora, não, né? Não é agora que eu vou trabalhar dentro de uma sala fechada. E eu vi que era da área da saúde, porém tinha toda essa parte voltada para diversos esportes, diversas modalidades, inclusive venda. Né? Então, comecei, estou gostando, enfim, acho que esse ano eu saio da Estácio. E aí é onde entra esse tema e que hoje, né, me encanta e eu fico ainda muito mais feliz com que a minha área de atuação, porque tudo que eu fiz até hoje, dentro da área que eu trabalhei, eu falo com prazer, foi muito gratificante, conquistei muitas coisas, mas chega um determinado período da sua vida que você pensa, quero mudar, quero fazer outra coisa, e vai. E eu estou indo e indico para todos aqui, porque o céu é o limite, enquanto a gente está aqui nessa vida, a gente tem que aproveitar. Então, foi quando realmente o prazer que virou transformação da minha transição de carreira, né, que está sendo durante aí já, na verdade, há mais de um ano, né, que eu resolvi me entregar realmente e sair das empresas que eu estava, que eu atuava, e estou atuando aí com esporte. E o Augusto, que era meu professor, passou a ser meu amigo, e hoje a gente está aí com essa sociedade, essa parceria em eventos aqui na cidade, entre outras coisas relacionadas ao esporte. Tá? Então, dentro do que eu falei, é realmente onde a doença me levou a entender o que era saúde e essa descoberta que realmente a saúde, né, que todos sabem que não é a ausência de doença, e sim tem todo um amparato dentro do que é relacionado a ter saúde, né? Então envolve muita coisa, e a descoberta disso me fez entrar cada vez mais dentro desse assunto que é o projeto que a gente vivencia hoje, que é o Vida Saudável, tá? E eu digo até que, né, que às vezes pensa assim, sim, o que é sorte para mim, né? Sorte, eu entendo assim, quando você está preparado e tem uma oportunidade, porque não adianta, como que você vai ter sorte para uma coisa que, de repente, aparece para você
na sua vida, mas você não está preparado para aquilo, né? Então, é realmente quando você se prepara e pode alcançar essa oportunidade, pode vivenciar isso. Então, eu sou muito grata porque eu tive esse olhar e juntei isso, né? Ou seja, a deficiência de saúde, encontrei e redescobri o que é realmente ter saúde, que você tem que praticar uma atividade, você tem que se alimentar melhor. São várias formas que você chega ao que realmente você tem como prática de saúde, não simplesmente não estar doente, tá? E dentro do que eu pude trabalhar, que eu fui feliz, hoje eu posso dizer que eu trabalho, ao invés de metas, sim, claro, elas sempre vão existir, mas existe algo que me move de uma forma muito maior, que eu até me arrepio quando falam, que é o propósito. Eu não tinha essa visão, trabalhando com vendas, com metas e querendo fazer carteira de cliente e aumentar o faturamento, blá, blá. Eu não tinha essa visão de um propósito. E hoje eu posso dizer que eu sou ainda mais feliz porque quando eu trabalho e vejo que o meu trabalho transforma a vida de outras pessoas, eu sinto isso aqui, ó, eu arrepio, porque é muita gratidão e é muito satisfatório isso, tá? Tudo que o nosso amigo João Pedro falou faz todo sentido, porque essa estratégia realmente é uma engrenagem dentro do que eu me vejo trabalhando, tendo oportunidade junto com Augusto. Que esse propósito, né, que é transformar vidas, proporcionar aptidão física para pessoas sedentárias, que assim como eu fui, né, criar o desejo dela ter mais saúde, né, esse é o propósito que está ligando, né, essa engrenagem cada vez mais, que daí cria-se um público, né, cria-se esse consumo, esses consumidores, né, que são as pessoas ativas, saudáveis. Eu estou criando esses consumidores para o meu negócio e gerando automaticamente essa demanda, porque aí eu tenho o serviço e o produto que eles precisam. Então, a gente começa desde lá da ponta, que seria assessoria. Hoje tem assessoria Vida Saudável, que é para quem realmente está começando do zero, só fica ali de bituca. Poxa, que bonito, olha lá, que legal correr. Será que eu posso? Eu nunca pensei, nunca imaginei correr. Eu também não. Né? Então, assim, nós temos exemplos reais, cases reais de pessoas que ficam ali só encantadas em ver e uma hora têm a coragem porque vê pessoas parecidas, se identificam, né? Então, eu crio isso, eu tenho esse propósito que tem dentro dessa assessoria que começa para a pessoa começar do zero. Eu tenho a assessoria do Eu Corro, que são as pessoas que já praticam há tempo, então já é mais personalizado, né? Então, cria essa engrenagem onde eu tenho os produtos para essas pessoas. Então, desde o de consumo de esporte de produtos como vestuário. Hoje, um dia desse, estava até comentando com a menina, porque além das roupas fitness e tal, que a gente está acostumado, poxa, tem uma menina que ela está pensando, não, ela tem, né, a confecção dela, enfim, e ela criou a lingerie específica para a corredora. Ou seja, tem um mundo de opções, como o João Pedro estava falando, que vai cada vez mais, a sua visão vai ampliando para aquele nicho de negócio. Então, dentro dessa engrenagem, já tem ali os produtos para esse público que eu criei. Obrigada. Alô, alô. Eu já tenho os produtos para esse público que eu criei, que eu estou trabalhando em cima dele. E além desses produtos, desse serviço, né, é onde a gente trabalha ali com a experiência que é você participar de uma corrida de rua, de um evento esportivo que reúne, como nosso amigo aqui falou, parece que a cidade inteira, porque quem não foi se comunica e fica sabendo de alguém que tenha ido, que postou, que foi, que esteve presente, né? Então, isso tudo me encantou dentro da educação física, porque eu vi o meu mundo ali.
Eu vi que vai além de um esporte, vai além da área da saúde, vai além de uma sala de aula, onde você, cada vez tendo uma visão de negócio, você mira num público, mira num nicho, num segmento, e dali você vai para o online, você vai para estratégias de negócio, de criar negócio ainda, de criar eventos, de criar produtos, de criar serviços, e a engrenagem vai rodando. Pode passar. E é isso aí, ó. É esse o resultado. Transformações que renovam a alma do nosso negócio. Porque quando uma pessoa corre na chuva, como essa Roselina aqui, né? Se eu não me engano, ela tem seus 55 anos, nunca pensou em correr e está ali feliz da vida porque a vida dela se tornou mais leve. Deixou de ter problemas? Não. Assim como eu, como qualquer um. Então, ela se reencontrou ali e viu que pode fazer com que os seus problemas se tornem cada vez menores. Com esporte, com uma oportunidade de sair daquele ciclo ali vicioso de trabalho, de exaustão, e proporcionar ao seu corpo uma vida mais saudável, uma coisa mais leve. E quando a gente tem esse retorno das pessoas, isso é gratificante demais e faz a gente continuar e ver que está indo no caminho certo. Então, estou muito feliz. Agradeço a oportunidade de todos. Passo a palavra para o mestre. Obrigada.